Que alegria estar com vocês mais uma vez. É uma bênção podermos realmente reconhecer que temos uma família de irmãos e irmãs semelhantes a Jesus Cristo. Temos vivido tempos tão preciosos, onde podemos conhecer melhor aquele que nos chamou das trevas para seu maravilhoso reino de amor e luz. E mais do que isso, podemos expressar a nossa gratidão, manifestando o reino dos céus na terra. Eu quero, nesse instante, em nome de Jesus, te convidar a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 9, no versículo de número 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nossa palavra de hoje é de esperança, crendo realmente que você possa perceber a sua identidade em Cristo, a sua missão nele, e bem como perceber-se como você se encaixa na missão que ele confiou à nossa igreja. E isso é tão importante, porque se nós não conseguirmos perceber quem é Jesus para nós, não conseguimos também perceber quem nós somos nele, e tampouco haverá possibilidade de vivermos uma missão que dá um sentido especial para nossas vidas. O Senhor nos chamou para sermos semelhantes a Ele. E tudo começa nele, porque Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor, mas Ele, acima de tudo, é aquele que tem derramado graça sobre graça em nossas vidas, a fim de que possamos manifestar as virtudes do Deus Pai sobre a terra. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que é derramado nos nossos corações, trazendo paz, sabedoria, graça, mas também, Senhor, trazendo a revelação do céu, para que possamos nos mover de acordo com aquilo que tem nos mostrado. Hoje, Senhor, queremos aprender mais de Ti, que és manso de coração. Queremos nos achegar aos Teus pés de amor e de bondade e nos deliciar com a Tua presença. Queremos nos derramar diante de Ti e dar toda a honra e glória a Ti, ó Pai eterno. Porque, Senhor, sem Ti não há missão, sem Ti não há identidade, sem Ti, Senhor, estamos perdidos. Obrigado, Senhor, porque estivemos perdidos, mas fomos achados. Tivemos um momento onde não tínhamos uma identidade, mas agora temos. Não tínhamos uma família, mas fomos feitos família de Deus. Obrigado porque Tu nos criaste com um plano perfeito de sermos a imagem de Seu Filho, Jesus Cristo. Obrigado porque Tu nos chama, Senhor, a sermos aqueles que expressam o amor do Pai na terra. Mas não apenas expressam o amor, mas consolidam ele, tal como Barnabé fez. Papai, permaneça em nosso meio, nesse momento e sempre. Em nome de Jesus. Amém. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer.
resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Você pode dizer mais uma vez: te louvamos, ó Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua graça sobre nós. Nós glorificamos, ó Deus, o teu nome. Tu és santo, Pai. Tantos são os motivos que nós podemos render de gratidão a Ti nesta manhã. E é por isso que em nossos corações nós quebrantamos nessa manhã com esse sentimento, ó Deus, de que o Senhor tem derramado tanta coisa, tanta bênção sobre nós, que nós não podemos expressar somente em palavras, ó Deus. Então neste momento colocamos os nossos corações com gratidão a Ti, declarando através dos versos deste louvor o quanto, ó Deus, somos agradecidos a Ti. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, pelo perdão que é derramado. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
e o louvor. E o louvor. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor Jesus. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, obrigada pela Tua presença aqui. Obrigada porque podemos, ó Deus, expressar com esses louvores que foram inspirados pelo Teu coração. Obrigada, Senhor, por este tempo de adoração e honra a Ti. Esse é o nosso sincero agradecimento a Ti, demonstração desse amor que temos por Ti, ó Pai. Ansiamos a presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vamos aproveitar então esse momento para estar orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Se estiver aí perto de você, como fazemos aqui nos cultos presenciais, estende ele agora para o Senhor, que nós vamos estar orando, abençoando. E também vamos estar orando pelas nossas crianças. Então, se você está aí pela sala, correndo, vamos agora aproveitar e ficar aí do ladinho da mãe, do pai, para a gente estar orando, amém? Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, pelas nossas crianças, Senhor, que nós sabemos, Pai, que são o presente da nossa igreja. Senhor, esteja abençoando cada uma, Senhor, nos seus afazeres. Senhor, te damos graça pelos momentos que temos passado todo domingo à tarde, Senhor, com as crianças. Tem sido bênção, Pai. Abençoe o nosso encontro de hoje também que nós teremos. Te pedimos, Senhor, também nesse momento, pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas, Senhor, cada irmão, Senhor, irmã que está ofertando nesse momento, Pai. Aqueles, Senhor, que não tiverem agora, Pai, nós cremos que Tu és o Deus provedor e que estará, Senhor, suprindo, Pai, todas as necessidades. Nós oramos em Teu nome. Amém. Amém. E nós queremos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Você quer isso? Então declare conosco aí na sua casa. Tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Deus me salvou e me chamou para um plano perfeito, para ser imagem do seu Filho, sem mancha, sem ruga ou defeito, para seu louvor e prazer, para guerrear e vencer. Por isso é que eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser
discípulo, ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Não me conformar com este século, mas ser por Jesus transformado, para conhecer sua vontade, com meu rosto desvendado, em todo o meu agir e falar, no meu sentir, no meu pensar. Eu quero em todo o meu andar ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Ser um discípulo, tomar a cruz, seguir seus passos, ser sal e luz. Eu quero ser semelhante a Jesus. Nesse momento, queridos irmãos e irmãs, nós vamos nos preparar para acolhermos a palavra do nosso Deus. Neste momento em que estamos colocando as nossas vidas para vivermos o novo do Senhor e recebermos as coisas que Deus tem para acrescentar, para que possamos continuar sendo o instrumento da sua mão, do seu evangelho neste mundo. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês no tema dessa palavra sobre esta palavra cristão que nós carregamos. Há um tempo atrás eu já havia pregado sobre a importância dessa palavra que nós carregamos em nossa vida, inclusive neste mesmo texto que nós vamos hoje meditar, mas não apenas sobre a palavra de cristão. Nós vamos também aprofundar, tendo clareza da missão de cada um de nós como cristãos e cristãs, e também vendo como a forma como nós vivemos o cristianismo, a nossa fé em Cristo, também dá a cara, dá a identidade da igreja da qual nós participamos. A forma como eu vivo o evangelho, ela também contribui para a identidade da igreja que nós estamos. E eu quero então convidar você a abrir a sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 19 a 26. Atos 11, então, do 19 ao 26. E diz assim essa palavra: os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram, anunciando também aos gregos o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles se espalhou e chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram então Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a que todos, com firmeza de coração, permanecessem firmes no Senhor. Porque Barnabé era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Oremos. Pai, abençoa a Tua palavra neste momento. Liga ela, Senhor, entre céu e terra agora em nossas vidas e que possamos mais uma vez neste momento, diante das Santas Escrituras, termos, Senhor Deus, a oportunidade de crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. Aperfeiçoa-nos agora, mexe com o nosso coração e guia-nos, Senhor, aquilo que Tu estás construindo para este tempo, como uma obra do Teu reino, através do Teu povo, da Tua igreja, do qual todos e todas nós somos participantes em Cristo Jesus. Estamos abertos para ouvir o que o Teu Espírito quer hoje falar à igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, qual é a missão primordial, aquela missão fundamental do cristianismo, da fé que nós professamos, né? Algumas pessoas podem dizer assim, olha, a missão primordial do cristianismo é falar e pregar a cura que Deus traz sobre a vida das pessoas. Para outros vai dizer, não, talvez seja libertar as pessoas do seu jugo. Outras dizer, não, o cristianismo sem o sobrenatural, sem o milagre, ele não vai ter a sua eficácia. Outros vão dizer, não, a ação primordial da igreja talvez seja educar as pessoas, dar a elas condições para que elas rompam os ciclos dos quais elas estão inseridas através de uma formação, através do desenvolvimento do seu intelecto. E para outros podem ser assim, não, a ação primordial da igreja é fazer o bem neste mundo e a ação social da igreja é o princípio, é o fundamento, é o que a igreja tem como primordial para realizar. Só que todas essas respostas, elas não são por si só uma resposta completa, mas elas fazem parte de uma grande construção da verdadeira resposta de qual é a missão primordial da igreja, qual é o fundamento da igreja, o que ela deve ter como prioridade na sua vocação e na sua missão. E eu quero dizer para você que no meu coração vem e eu compartilho que a resposta para mim seria, sim, a missão primordial da igreja é transformar o ser humano de uma forma integral. Seu corpo, sua alma, seu espírito. Mas transformar o ser humano através deste evangelho integral, destinando este homem, esta mulher, este ser humano para a salvação. A missão da igreja é salvar vidas e trabalhar no desenvolvimento dessas vidas, não apenas para este mundo, mas para este mundo e para a vida eterna, para a salvação. Qualquer ação da igreja que esteja restrita somente a este tempo, a este lugar, a este mundo, ela será ainda uma pequena parcela daquilo que realmente é a sua missão. Então, a missão da igreja, primordial da igreja, é justamente essa: salvar o ser humano de uma forma integral, corpo, alma e espírito. Nesse texto que nós acabamos de ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, nós estamos num texto do início do cristianismo, né, o início da caminhada da igreja, e também o início da expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas, além daquele círculo dos judeus que já haviam recebido o evangelho. Nós estamos aqui no capítulo 11 e o grande divisor, a grande transformação de todas as coisas acontece no capítulo anterior, com a experiência de Cornélio e sua casa, onde os gentios pela primeira vez recebem o batismo com o Espírito Santo, a descida da promessa. E ali há uma grande mudança de paradigma, onde Pedro é levado para fazer parte dessa história. Mas esse capítulo de número 10, embora ele seja um grande divisor na ação do Espírito Santo, tirando apenas do povo judeu e espalhando agora por todos os gentios, todo o mundo,
nós vemos que ainda há algo muito restrito à ação apenas de uma família. Só que agora, a continuidade do capítulo 11 nos mostra que o Espírito Santo, então, começa a operar além das fronteiras. Por causa da perseguição de Estevão, então, muitos foram dispersos. Só que eles foram dispersos e não falavam de Jesus a não ser para os seus, judeus falando para os judeus, fora de Jerusalém. Contudo, existiam pessoas naturais dessas cidades, como Chipre e Cirene, e essas pessoas passaram a anunciar o Evangelho de Jesus àqueles que não eram judeus, aos gentios. E o Espírito Santo começou a fazer uma grande obra nesse momento na vida dessa comunidade. Então nós temos esse contexto do início, mas também da expansão do cristianismo. E surge aqui uma controvérsia, se a gente for ler o capítulo de número 11, uma controvérsia justamente sobre os gentios terem recebido o Evangelho. Né? E aí nós vamos ver a defesa de Pedro falando todo esse contexto, que você é convidado e convidada a ler o capítulo de número 10 e o início do 11, para que você possa entender com mais profundidade. Né? Como o Evangelho, como a promessa, como as coisas de Deus podem também ser derramados sobre aqueles que não são judeus. Né? E aí começa a surgir uma relação, porque surge uma igreja, então, na cidade de Antioquia, com muitas pessoas, como nós vimos o texto falando. Só que existe a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém. É aquela onde o Espírito se derramou e onde a comunidade primitiva da igreja estava sendo formada nas suas características que nós conhecemos. Então tem agora uma relação que precisa ser estabelecida entre a igreja de Jerusalém dos judeus e a igreja que se expande agora para o mundo gentílico, situada em Antioquia. E para isso, preocupada em que tipo de evangelho ou que coisas estão acontecendo em Antioquia, a igreja de Jerusalém escolhe uma pessoa chamada Barnabé e envia este homem para ver o que está acontecendo lá no meio dos gentios, para que ele possa ver, se inteirar e realmente reconhecer se aquilo é uma obra de Deus, porque é algo totalmente novo, não é algo que era esperado, programado pelos judeus. Então eles enviam Barnabé nesse contexto para que ele esteja indo lá e conhecendo essa realidade e vendo o que está acontecendo desta dita igreja que surgiu em Antioquia. Mas Barnabé ele tinha algumas características que eram suas muito particulares, muito pessoais. E a Bíblia, ela, nesse texto de Atos 11, ela se importa em deixar gravada as características deste servo de Deus, desse cristão, que ainda não era chamado de cristão naquela época, né? Até aquele momento. Então diz a Bíblia que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Essas eram as três características que Barnabé tinha. Então eles não escolheram qualquer pessoa para enviar, mas essas características eram marcantes na vida daquele que a igreja de Jerusalém então encaminha para inteirar-se desta igreja em Antioquia. Né? E aí a gente começa a olhar para essa história e trazer essa história para a nossa vida, né? Porque a igreja de Jerusalém tinha o seu contexto, surge a igreja primitiva em Antioquia também com o seu contexto, mas nós hoje somos a extensão dessa história também como uma igreja dentro de um contexto muito particular. Só que as características dos cristãos, dos primeiros cristãos na cidade de Jerusalém, deram uma identidade e uma cara para Jerusalém. Antioquia, nós vamos ver que também pela sua constituição, ela define a sua identidade dentro do cristianismo. E qual é a identidade que nós temos hoje como igreja para este mundo? Quais são as marcas do nosso chamado, da nossa missão, mas também da nossa cara como igreja, da nossa identidade como igreja, na multiforme graça de Deus e na multiplicidade também do corpo da igreja, que é um só, mas que se manifesta neste mundo através de muitos ministérios, cada um com a sua identidade, cada um com a sua forma de fazer as coisas, mas todos com o mesmo propósito, com o mesmo chamado e a mesma visão. Então essas características que definiram a identidade da igreja primitiva, tanto Jerusalém como Antioquia, nos levam a refletir da nossa identidade hoje, né? Da nossa missão, mas também das marcas que nós carregamos
como igreja nos tempos atuais. E pelo menos 3 coisas nessa relação entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, nós que estamos fora desse cenário contextual, podemos olhar para essas 2 igrejas e nos posicionarmos hoje como igreja com quais delas, qual das 2 nós nos assemelhamos mais no desenvolvimento da nossa fé e também na forma de vivermos o cristianismo em nossas vidas. E a gente percebe aqui nesse texto algumas diferenças muito claras que eu quero compartilhar com vocês agora e que vocês acompanhem. Então, nos versículos 19 e 20, os primeiros que nós lemos aqui, nós podemos ver uma grande diferença entre a igreja de Jerusalém e a igreja que havia nascido em Antioquia. Porque a igreja de Jerusalém era uma igreja exclusiva, né? Era uma igreja somente dos judeus. Então, exclusividade significa isso, né? Ou seja, pertence apenas um grupo, os demais estão fora. Exclusivo é isso, só eu tenho. Pertence somente a mim. E a igreja de Jerusalém, ainda nesse momento inicial, não por maldade, mas pelo todo o contexto religioso e a forma de ser da sociedade, não tinha essa concepção ainda. Então ainda o evangelho e a ação, as coisas grandiosas de Deus ainda estavam muito restritas apenas aos judeus, né? E eles estavam bebendo e vivendo aquela dinâmica do Espírito Santo e do evangelho de Jesus, mas era uma igreja ainda muito exclusiva, né? E a igreja que nasce em Antioquia, ela já nasce com uma outra característica, porque ela nasce fora desse contexto. E ela já é uma igreja inclusiva. É uma igreja que já não tem apenas o evangelho voltado somente para os judeus, mas ela expande agora para aqueles que estavam fora na visão da igreja de Jerusalém, desse alcance da graça maravilhosa que estava sendo derramado sobre o mundo inteiro, né? E a igreja de Jerusalém, então, havia ali o partido dos que eram da circuncisão, cristãos que haviam nascido, judeus, passado por todos os processos da religiosidade, né? E que depois, mais adiante, a gente vai ver, surge até uma controvérsia em relação a isso aí, né? Se os gentios agora precisavam também obedecer ou não à circuncisão. Então, havia isso na igreja de Jerusalém. E já os gentios eram aqueles que não eram judeus e ainda por cima falavam o grego, né? Falavam uma outra língua que não a língua dos judeus, não eram circuncidados, tinham outros costumes, outras maneiras de ser. Em suma, o que depois na história foram chamados os pagãos, né? Aqueles que estavam fora de todo o contexto, que já era muito bem conhecido. Então, na igreja de Jerusalém, por todo esse contexto, se tornou uma comunidade ainda muito exclusiva. Mas a igreja de Antioquia, ela expandiu. Além de o evangelho chegar ali de uma forma muito poderosa, através daqueles que estavam ali pregando o evangelho, foi uma igreja que abriu para acolher outras pessoas que estavam fora dessa graça. E essa é uma característica que ficou marcada na igreja em Antioquia. E aí nós, olhando para esses 2 contextos, cabe a primeira pergunta para nós hoje como igreja. Qual é a nossa identidade? Nós somos uma igreja exclusivista, é a nossa igreja, é a nossa forma que está correta, nós não podemos, né, nós temos que ter muito cuidado com as outras expressões e com as nossas outras igrejas irmãs, ou nós somos uma igreja que sabe incluir não apenas aquele que está afastado, marginalizado da sociedade, mas sabemos também acolher dentro do corpo as diferenças que existem na ação do evangelho, né? E aí eu quero dizer para você, como cristãos e cristãs, nós não podemos ser nunca exclusivistas, porque o evangelho ele é inclusivo. O evangelho ele alcança todas as pessoas nas suas mais diferentes realidades. E foi para transformar essas realidades, para levar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz, que Jesus se manifestou em poder, graça. Então, nós não podemos ter escolha por ricos, nem por pobres. Ricos e pobres são dignos da graça salvadora de Deus e precisam ser alcançados pela graça salvadora de Deus. Não podemos escolher entre pessoas
letradas e formadas ou analfabetos. Não, somente um ou outro nós vamos atender. O Evangelho é para todos. Vamos atender somente pessoas dessa etnia ou daquela etnia? Não. O Evangelho não pode ser exclusivista. Ele precisa ser inclusivo. Ele precisa ser lançado aonde quer que haja a necessidade no coração humano de receber esta mensagem, né? E uma das coisas que nós aprendemos também nessa história, né, que muitas vezes nós não podemos escolher ou entender quais são as pessoas que Deus levanta para enviar, para trazer para dentro do que Deus está fazendo aqueles que estão fora. E então, muitas vezes, nós não entendemos como Deus faz esta ação. Mas sempre que Deus escolhe alguém e envia na força desse evangelho para incluir, Deus confirma através da sua ação. É interessante nós olharmos que uma das ações poderosas que partiu do povo judeu e se espalhou por toda a terra, foi justamente Deus escolher um homem chamado Abraão, lá em Gênesis 12, e fazer uma promessa. E dizer, Abraão, você, naquele tempo não era judeu, ainda era hebreu, né? Mas disse, ó, eu escolhi você, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por mais que Deus estivesse escolhendo um homem hebreu, a bênção que estava sendo colocada para ele era uma bênção inclusiva. Todas as famílias da terra. E esta ação que se manifesta no Espírito Santo na igreja primitiva, vem confirmar a promessa que Deus deu ao povo, agora judeu, ali na igreja primitiva, mas precisava romper para abençoar todas as famílias da terra. A igreja de Antioquia tinha essa característica de ser uma igreja inclusiva e quebrar com aquela visão da exclusividade que estava ainda na igreja de Jerusalém naquele contexto. A segunda característica que nós podemos ver muito marcante entre essas duas igrejas, não em comparação, mas vendo essa relação, é que uma era uma igreja que estava passando por uma grande tentação de divisão, que era a igreja de Jerusalém, enquanto a igreja de Antioquia ela se tornava uma igreja agregadora, porque Jerusalém tinha preocupações com essa nova igreja que surgia em Antioquia. Então, aí nós vemos essa tensão que muitas vezes pode trazer divisão e cisma, mas a igreja de Antioquia era uma igreja acolhedora. E nesse momento, quando Barnabé chega lá, por ser um homem, né, bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, quando ele chega, ele constata que o que está acontecendo ali realmente é uma ação de Deus, né? Diz a palavra que ele ficou alegre, ele se alegrou em ver que realmente no meio dos gentios, agora Deus estava operando as mesmas coisas que operava em Jerusalém ou no meio do povo judeu, né? E interessante ver assim, ó, Barnabé, ele não participou de nada da conversão da maioria daquelas pessoas que estavam ali. Então Barnabé não foi um instrumento para aquelas pessoas chegarem ao Evangelho. Ele não participou desse processo de salvação daquelas vidas. Mas quando ele chegou e ele viu aquela comunidade sendo uma comunidade genuinamente seguidora de Jesus Cristo, com ações do Espírito Santo, ele se alegrou, o coração dele se alegrou. Embora ele não tivesse a participação, ele alegrou e ele ainda incentivou. Ele animou a esta comunidade que ela não se afastasse, mas que ela permanecesse firme no Senhor. Ou seja, nós podemos ver que Barnabé, ele agregou valor àquelas pessoas, àquela comunidade, embora ele não entendesse. E isso muitas vezes acontece conosco, né? Nem sempre nós entendemos a ação de Deus, né? Mas quando nós reconhecemos que Deus está à frente de uma determinada ação, o que nos cabe é agregar valor àquela ação. Agora, nessa semana, eu até enviei no grupo dos jovens, né, que tem o grupo de WhatsApp do Move, algo que me chamou a atenção, e eu enviei até uma consideração, né, no enviar essa reportagem que eu recebi pela internet. Era uma reportagem que aqui na Praça da Encol, agora por ser setembro, né, é o mês que se trabalha muito a questão do suicídio, as árvores da Praça da Encol amanheceram ali cheias de envelopes amarelos.
E dentro desses envelopes haviam, então, mensagens de motivação para as pessoas, falando do valor delas e que elas não desistissem da sua vida. E essa ação foi feita por um determinado ramo da igreja. E aí eu enviei para os jovens ali no grupo do WhatsApp, colocando assim: às vezes o que é digno de criticar precisa ser criticado, mas o que é digno de ser elogiado precisa ser elogiado. Né? Então, muitas vezes, porque não somos nós, porque não fui eu que fiz, então eu vou lá e vou tirar o valor. Eu vou dizer que aquilo não vale, aquilo não é de Deus, né? Nós não aceitamos aquilo. Só que a gente não pode aceitar aquilo que fere o fundamento, aquilo que fere realmente o centro do Evangelho. Mas as formas, né? Deus é que sabe. Só Deus conhece o que está por trás. E muitas vezes uma forma de fazer uma ação diferente da nossa também contribui na ação do Espírito Santo para alcançar esse propósito, que é salvar vidas e transformá-las para o reino de Deus. Então Barnabé agregou valor, ele não desmereceu a igreja de Antioquia. Além de se alegrar, ele disse: continuem, sejam firmes. E quem sabe ele só conseguiu fazer isso porque ele era justamente um homem bom na sua natureza, mas principalmente cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Muitas vezes nós carregamos a característica em nossa vida apenas na questão daquilo que nós podemos mostrar para as pessoas, em sermos boas pessoas. Mas para ser realmente uma igreja de impacto, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida, o Espírito Santo está na tua vida, mas uma coisa é ele estar, outra coisa é nós sermos cheios dele. E Barnabé, acredito que conseguiu romper uma diferença numa situação muito desafiadora naquele contexto, justamente por ele ser um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de fé. E o resultado, qual foi o fruto disso? Diz a palavra: muitas vidas foram agregadas ao Senhor. Então nós vemos, Jerusalém era uma igreja exclusivista e também uma igreja que estava ainda olhando mais como aqui é uma, lá é a outra, uma coisa de divisão. Mas a igreja que nascia em Antioquia era uma igreja inclusiva e também uma igreja que agregou as pessoas. E o último ponto que eu vejo aqui, para nós meditarmos também, nessa relação entre Jerusalém e Antioquia e olharmos quem somos hoje, qual é a nossa identidade como igreja diante do mundo, para sabermos com qual dela nós nos parecemos mais, com a igreja de Jerusalém, com a igreja de Antioquia, para entendermos também que a nossa missão, ela precisa ser feita nesse sentido de impactar as vidas para o reino de Deus. Podemos olhar nessa experiência para essa última característica que as igrejas também assumem devido à sua composição, que é: nós podemos ser uma igreja onde pessoas trabalham sozinhas, cada uma fazendo o que acha melhor para o reino de Deus, ou nós podemos ser uma igreja coletiva, uma igreja unida, onde cada um sabe da sua parte, mas todos nós trabalhamos em conjunto, né? E aí Barnabé, ele poderia chegar lá, e já que ele se alegrou, viu que era de Deus e incentivou, e a igreja, Deus foi trazendo, ele diz assim: bom, o ministério agora é meu, né? Deus me trouxe para cá, estou aqui com a autoridade da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, que cheguei aqui, as pessoas reconheceram a autoridade da igreja mãe, me aceitaram, me ouviram, eu estou aqui pastoreando essa igreja, ensinando essa igreja, então o ministério é meu. Mas Barnabé não fez isso. Ele podia assumir e dizer: não, é meu grupo, não, é a minha igreja agora eu estou aqui como pastor dessa igreja porque me mandaram, me nomearam, a igreja de Jerusalém me nomeou para cá. Eu vi e agora estou pastoreando. É meu grupo, é a minha igreja. E aí ele fez isso? Não, né? Diz o texto que ele fez, ele sabia da conversão de Saulo, né? A fama de Saulo era grande, como perseguidor da igreja. Ele sabia da conversão de Saulo, sabia que ele começou a pregar com grande autoridade, mas que ele acabou sendo encaminhado para, a sua cidade natal.
E aí disseram, manda esse cara aí que a gente não sabe se é cristão mesmo, desculpa, cristão não, porque naquela época ainda não era. Mandam lá, né, esse cara que está seguindo a Jesus, lá para a cidade dele, manda para lá. Só que Barnabé aqui, vendo o trabalho crescer, ele não teve esse sentimento de tomar posse e dizer, é meu grupo, né? Ele disse, não, eu preciso de ajuda, né? E aí, na igreja de Antioquia, ele toma essa decisão, ele vai a Tarso, né, a cidade de Saulo, para buscá-lo, para auxiliá-lo nesse ministério. E por que Barnabé fez isso? Certamente porque ser cheio do Espírito Santo, ele sabia, né, que o Espírito o havia dado capacidades que eram particulares suas, eram dons seus, que Deus usaria para a salvação de muitas vidas. Mas Saulo possuía outros dons, outros potenciais, outras capacidades que Barnabé não tinha. Então, ao invés de olhar para Saulo como um concorrente, né, ele olhou para Saulo como alguém que viria para cá auxiliá-lo no pastoreio e no cuidado de uma igreja que estava crescendo, de uma igreja que estava se expandindo entre os gentios. E aí, então, justamente, né, aquele serviço de ensinar aqueles primeiros cristãos de Antioquia, que ainda estavam nas primeiras letras, nas primeiras experiências, mas com a vontade de crescer ainda mais de Deus, Barnabé viu que ele não poderia, né, cuidar dessa igreja, daquele grupo e dizer, é meu. Não, ele precisava de ajuda. E isso nós temos que olhar também, porque nós podemos correr o risco e ter a tentação de fazermos um ministério só meu, né, centrado em mim, e como eu falei, não, é o meu grupo, é o meu ministério, é o meu círculo de amigos e eu cuido, ao invés de sermos uma igreja que trabalha na coletividade. Eu tenho dons, mas existe um irmão, uma irmã ao meu lado, né, que também faz parte dessa igreja, que tem dons que eu não tenho. Então, esta união desses dons nos ajudam a cuidar de vidas, a ensinar e a edificar, consolidar essas vidas no caminho do Evangelho, né? E aqui algo que nós precisamos aprender muito, queridos irmãos e queridas irmãs, para a nossa forma de ser igreja, nossa missão de sermos igreja, e também se isso faz parte da nossa identidade como igreja, aprendermos a trabalhar em equipe, aprendermos a trabalhar em grupo. Esse é um grande desafio que nós temos como igreja, né? Muitas vezes a gente pode ser tentado a dizer assim, não, mas eu sei mais, eu aprendi mais sobre determinado assunto, eu domino mais esta área, e muitas vezes nós acabamos monopolizando ou fechando e não chamamos outras pessoas para estarmos também ensinando, delegando poderes, delegando ações a essas pessoas na medida que nós vamos treinando e ensinando essas pessoas. Então, quando nós olhamos aqui, essa não deve ser jamais a característica de uma igreja em que pessoas que muito sabem, dominam o trabalho, assumem o trabalho e acabam não formando novas lideranças, novas pessoas, abafando dons e talentos que Deus colocou ali também para cuidar, para desenvolver e para serem instrumentos de salvação. E isso então nos ensina, Barnabé toma essa atitude, ele montou a sua equipe justamente para poder cuidar de uma igreja que estava crescendo, expandindo ali nesse cenário do cristianismo primitivo. E aí eu digo assim, isso não é uma coisa somente de Barnabé, né, e nem somente de Saulo ali nesse momento, mas esse é o segmento daquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder para fazer o que ele quisesse na ação do Espírito Santo, Jesus não fez o seu ministério sozinho. Ele também montou a sua equipe, ele trouxe pessoas, delegou sobre elas poder, ensinou para que elas estivessem também compartilhando com ele a missão do anúncio do Evangelho. Então nós podemos ser uma igreja onde pessoas trabalham, cada uma fazendo do seu jeito, né, fazendo, até pode ser de bom coração, mas fazendo do seu jeito. E se autossatisfazendo, dizendo, eu estou fazendo a minha parte. Ou sermos uma igreja realmente que trabalha na unidade, na unidade do corpo.
E isso é importante nós termos ciência. Igreja é corpo. A missão é a mesma para todos, mas nós temos que aprender a trabalhar também em prol desse evangelho, também como corpo. Há uma dimensão pessoal do meu testemunho, mas há uma dimensão como igreja, que só vai ser realmente plenamente conhecida quando nós aprendemos a trabalhar em equipe. E quando aquele que muito sabe, às vezes tem que descer um degrau para poder ensinar aquele que um pouco sabe, né? E aquele que pouco sabe não se sentir ofendido ou até mesmo, né, constrangido, mas aprender e aproveitar as oportunidades para crescer e poder, no tempo certo, estar também desenvolvendo o seu ministério. Concluo essa palavra, então, que nós vemos aqui, que estas características que se formaram na igreja de Antioquia, acredito, são aquelas que mais nós desejamos ter em nosso coração. Volto a frisar, não era maldade da igreja de Jerusalém, porque era o início do cristianismo. E foi justamente nessa igreja que, pela primeira vez, por tudo aquilo que estava acontecendo, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, né? Pela primeira vez surgiu esse nome. Até como um tom pejorativo, né? De deboche, de menosprezar. Mas não importa a forma como esse nome é usado. O importante é que ela carrega o exemplo, o modelo daquele que é o centro da nossa fé, Jesus Cristo. Então, nesta igreja aqui, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Isso não é por acaso que o texto bíblico registra isso, né? Não foi em Jerusalém, não foi nas outras cidades circunvizinhas ali, restritas ao povo judeu, que este nome cristão, ele surgiu e ele deu forma à comunidade dos seguidores de Jesus. Mas foi numa igreja inclusiva, foi numa igreja acolhedora, foi numa igreja com visão missionária e foi em uma igreja também que aprendeu a trabalhar em conjunto. E o reino de Deus, ele se expande, este é o fruto. Quando nós vivemos essa igreja, quando nós temos a identidade de uma igreja assim, o reino de Deus cresce. Não precisa de muitos esforços. O próprio Espírito Santo vai alcançando vidas, vai trazendo vidas. E é preciso ter muitas pessoas trabalhando juntas para cuidar, ensinar, capacitar e também, né, dar a oportunidade dessas pessoas entrarem nesse grande projeto de Deus, que é salvar o mundo inteiro. Então, esse nome de cristão, ele surgiu nessa igreja que carrega essas marcas. Como eu falei, acredito que no seu coração você também deseja ser na sua vida, como cristão, como cristã, alguém como Barnabé. Uma pessoa que não apenas é boa, mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Porque se nós tivermos essa característica individualmente, quando nós colocarmos isso a serviço do reino de Deus, nós estaremos dando essa identidade à igreja onde nós estamos. Agora, se nós estamos acostumados a fazer as coisas sozinhos, se nós estamos muitas vezes acostumados a fazer escolhas por A ou por B, né, para fazer também seleção de onde vamos atuar ou deixar de atuar, nós estamos fechando a porta para a salvação talvez de muitas vidas que estejam no lugar onde Deus quer nos usar. Então o desafio desta palavra é que você possa olhar quais são as características que você carrega como cristão e cristã, que estão dando também identidade à igreja onde o Senhor te colocou, esta igreja maravilhosa. Nós estamos aqui como parte dessa história, mas como eu vivo a minha fé, também repercute diretamente na identidade da comunidade de fé onde eu estou, né? E aí eu termino então dizendo, vamos orar, vamos nos consagrar e vamos pedir a Deus que nos torne uma igreja assim, inclusiva, agregadora, missionária e que aprenda a trabalhar cada vez mais na unidade de todos os dons. E eu quero orar com você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse sentido. Eu peço que você feche os teus olhos, que você medite nesse momento.
Quais são as marcas que você carrega, que você vive, o teu cristianismo, que você pensa, a tua relação com Deus, que você expressa isso, como isso tem se repercutido na identidade da igreja onde Deus te colocou. E o que precisa muitas vezes ser acrescentado, aperfeiçoado ou ampliado para que as marcas dessa igreja, da forma como nós ouvimos hoje, se tornem cada vez mais poderosas na salvação, no cuidado, no pastoreio de muitas vidas. Sabendo e lembrando que esta é a principal missão, a prioridade da igreja, salvar o ser humano de uma forma integral. Então vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai de amor, nesta hora eu me coloco em Tua presença em oração, entrego Tua palavra nas mãos do Teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que Tu te ligaste a essa palavra e tem ligado cada uma delas naquilo que o Senhor tem construído. Nem sempre nós conseguimos entender a Tua ação, nem sempre está claro diante de nós todo o cenário daquilo que o Senhor está fazendo, mas nós cremos que o que precisava ser revelado e entregue em nossas mãos o Senhor já fez. Nós fomos alcançados pela Tua graça, por esta graça que se mostrou salvadora a todos os homens, revelada em Cristo Jesus. E temos reconhecido cada vez mais, Senhor, que podemos atuar nos mais diferentes âmbitos das necessidades do ser humano, mas não podemos esquecer e nem perder da nossa visão, Senhor, que o Evangelho que Tu revelaste em Cristo Jesus veio para salvar o homem de uma forma integral. Não apenas o seu corpo, não apenas a sua alma, mas principalmente o espírito para a vida eterna. E o ser humano como um ser integral, ser alcançado e transformado pela plenitude da Tua graça. Neste momento, Senhor, nós Te louvamos pela sabedoria contida na Tua palavra, em cada registro, Senhor, porque ao olharmos aqui nós não estamos tecendo crítica, Pai, à igreja em Jerusalém. Nós reconhecemos as limitações daquele contexto. Nós reconhecemos, Senhor Deus, tudo o que estava envolvido e a grande necessidade de fazer uma transição. Havia uma necessidade, Senhor, de realmente transicionar todo um legado da antiga aliança para a nova aliança, Senhor. E um desafio muito grande, que vemos ali que a igreja em Jerusalém tinha zelo, tinha cuidado, Pai, para ver se realmente o que estava acontecendo, até mesmo porque a ação do Teu Espírito, naquele momento, também era algo novo para aquela comunidade. Então, Senhor, neste momento em que ela ainda estava fechada na sua reflexão, na sua visão, e que também a lei começava a entrar em conflito com a graça, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, também o grande alerta e termos os nossos olhos abertos pelo Teu Espírito Santo, olhando para a igreja em Jerusalém, neste contexto, Senhor, de que nós precisamos muitas vezes transformar, sermos transformados, transicionarmos, passarmos, Senhor Deus, de um momento poderoso e válido para algo mais frutífero, mantendo, Senhor Deus, o fundamento da fé em Ti e também de toda a Tua revelação. Mas que possamos olhar para a igreja de Antioquia, Senhor, e ver que essa foi uma igreja que já nasceu na ação direta do Espírito Santo. Numa ação, Senhor Deus, que revelava não apenas a missão, mas revelava também, Senhor Deus, a prioridade da vida da igreja. Incluir todo ser humano, Senhor. Incluir todas as vidas dentro do projeto de salvação do Teu reino anunciado em Cristo Jesus. Uma igreja, Senhor, acolhedora, Pai. Uma igreja, Senhor, que recebe vidas. Uma igreja, Senhor Deus, que não toma para si, Senhor Deus, aquele momento em que acha que somos donos ou que isso nos basta. Não. E uma igreja que vai muito além, Pai Santo. Sendo uma igreja que expande o reino também, porque de Antioquia foi que partiram as 3 grandes viagens missionárias, que deu um grande impulso missionário, Senhor Deus, naquele tempo, e Tu sabes bem, para que o Evangelho chegasse a tantas outras comunidades, antes, Senhor, vista como gentios, mas agora unidas em Cristo Jesus, com a fé de Jerusalém, sendo um só corpo, uma só igreja,
sendo, Senhor, uma só família e tendo a mesma visão, o mesmo propósito e a mesma missão. Por isso, Senhor, neste momento nós te pedimos que nós possamos ser como Barnabé, não apenas boas pessoas, mas procurarmos ser cheios e cheias do Espírito Santo, cheios e cheias de fé, para que a identidade da igreja onde nós estamos possa viver também, Senhor, debaixo desta identidade não mais pessoal, não mais particular de cada um de nós, mas a identidade de corpo. Que o mundo possa olhar, Senhor, para nós e vermos que isso é uma realidade não humana apenas, mas uma realidade celestial. E assim o Senhor alcance vidas para o teu reino. Que o Senhor possa trazer os olhos das pessoas, da sociedade, novamente para este povo que tu chamaste, ungiste, salvaste, escolheste e tem usado para continuar proclamando esse evangelho. Abençoa-nos, Senhor. Se nós pudermos ser conhecidos nessa cidade, por marcas que sejam essas, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que investe e uma igreja que trabalha junto, Senhor, em tudo aquilo que está ligado ao teu reino. Oramos, Pai, colocando tudo em tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo acrescente mais nos dias que virão. Eu sei que essa palavra, como muitas outras que Deus tem colocado em nossas vidas, não ficam mais restritas apenas ao domingo. E hoje nós temos ainda uma vantagem a mais, né? Às vezes a gente até brincava antes dessa pandemia dizendo assim, o que foi pregado no domingo passado? E às vezes as pessoas não lembravam, né? Às vezes nem a gente lembra direito o que foi, que a gente vai pregando tantas coisas durante a semana, nem lembra o que foi do domingo. Mas hoje nós temos essa oportunidade de voltar lá, né, no YouTube, ver o que está registrado e dizer, eu preciso beber de novo, eu preciso reafirmar isso, eu preciso consolidar, eu não entendi direito, eu vou lá olhar de novo, né? E eu sei que tem pessoas que têm feito isso, que têm testemunhado, olha, pastor, eu tenho revisto, eu tenho olhado de novo, eu tenho aprofundado, eu tenho prestado um pouquinho mais de atenção, eu tenho voltado lá atrás para retomar aquela palavra. E isso é mais uma grande bênção que Deus nos dá. Então fica aqui este desafio, seja essa igreja cheia do Espírito Santo. E se você não entendeu alguma coisa, volte aqui depois, peça a Deus, acrescenta mais, né? me ensina mais, molda mais, fixa mais a tua palavra em mim, para que nós possamos também, ao termos essa ação em nossa vida, darmos também essa identidade, a igreja onde Deus nos colocou. Então, nesse momento, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a bênção deste Deus que nos amou, esse Deus que criou, esse Deus que é poderoso, todo-poderoso, esteja estendendo a sua mão e a sua face sobre ti e sobre toda a tua casa. Que esse Deus que não ficou no céu, mas Ele encarnou em Cristo Jesus, e Ele veio para cumprir esta obra em Cristo Jesus, de aniquilar a separação entre a morte que havia entrado e a vida, através do ministério de Jesus, esteja sendo colocado também sobre a tua vida e sobre a tua casa. E agora, o Deus Espírito Santo, que está conosco, que confirma o amor do Pai, confirma a obra do Filho, encha a tua vida em cada dia, em cada momento, que o Senhor, que o Deus Espírito Santo não seja apenas em ti aquele que habita, mas seja aquele também que te enche e te usa. Que esta bênção plena e completa no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, jamais se afaste da tua vida. Te preserve neste mundo, mas também te guarde para a vida eterna. Amém. Amém. E que tenhamos uma semana ricamente abençoada, frutífera na presença de Deus. E que o Senhor possa nos dar a cada dia mais a sua identidade sobre nós, para proclamarmos e vivermos essas grandes verdades. Amém. E até a próxima, queridos irmãos e irmãs. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer.
resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos.